Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo que algumas pessoas me perguntaram como que eu consegui tirar a minha cidadania, nacionalidade portuguesa. Antes de mais nada eu quero dizer que eu sou neta de português, não sou filha, então as regras para filho e para neto é diferente. E que a lei mudou durante esse tempo que minha cidadania saiu, mudou para netos. Então eu vou contar a minha experiência, contar como eu consegui fazer isso sozinha. Mas fiquem cientes de que mudou algumas coisas e que vocês vão precisar procurar informações no fórum que eu vou deixar aqui, tá bom? Eu sou neta de português e eu tava vendo que eu tinha direito à cidadania há alguns anos atrás. E aí eu enrolei, falei faço ou não faço, queria muito fazer, mas eu fui procurar advogado e me disseram que custaria de 5 a 15, 20 mil reais e eu não tinha esse dinheiro. Então eu fui adiando, até que eu encontrei um fórum na internet, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, que foi assim a minha salvação. E lá tem muita gente com experiência em todo tipo de cidadania portuguesa. Todo tipo não, de pai para filho, de vô para neto, para neta. E eles têm muita informação lá, muita informação mesmo. É um fórum muito completo. Então eu comecei a ler, li bastante, estudei bastante sobre, comecei a juntar o que precisava e resolvi fazer sozinha. Existem 3 jeitos de vocês fazerem a cidadania portuguesa. Através de um advogado especializado em cidadania, através do consulado da sua cidade ou do consulado de São Paulo, consulado português, e sozinha, que foi o que eu fiz, tá? A cidadania você tem que mandar para uma conservatória, que é como se fosse um cartório aqui do Brasil. E a conservatória mais cheia é a conservatória de Lisboa, que é a capital lá de Portugal. Então, todos os processos que vocês fazem com o consulado vai para Lisboa. E aí, claro, tá super lotado, demora mais. Demora 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para ser a cidadania. E existem as conservatórias menores, que eu descobri através desse fórum, que são de cidadezinhas menores ali em Portugal. Eu mandei a minha para Tondela, é uma cidade chamada Tondela, e a minha ficou pronta em 8 meses. Eu vou contar aqui o quanto eu gastei, o que eu precisei, mas fiquem cientes que cada caso é um caso, que vocês vão ter que entrar lá no fórum e conversar com o pessoal, olhar todos os tópicos, tem bastante informação, é riquíssimo o fórum, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E neto agora, como eu falei que mudou, antes eu mandei a minha em maio e o processo ganhou sua numeração em junho. Até dia 30 de junho a lei antiga valia, agora não vale mais. E o que mudou? Agora neto precisa provar ligação efetiva com Portugal. Ainda não tem nada muito certo, mas o que seria uma ligação efetiva? Ou você viajar com frequência para Portugal, ou você ter um imóvel lá, ou você morar em Portugal de uma forma legal, através de contrato de trabalho, ou de estudo, ou alguma coisa assim. Ou você ter uma ligação com alguma comunidade portuguesa aqui do Brasil, que são esses clubes portugueses, que a gente sabe que tem vários aqui no Brasil, afinal a gente foi colonizado por Portugal, então tem vários clubes aqui, que você pode se associar a esses clubes e tem que ficar associado por 5 anos. Não sei como funciona a associação, eu acho que precisa pagar, você precisa frequentar as festas, frequentar o clube, e aí Portugal vai ver que você tem uma ligação efetiva. Infelizmente não basta mais só ser neto de português, que pra mim é uma ligação, afinal é meu avô, né? Mas não basta mais. Porém, se seu avô é português, mas seu pai está vivo, você pode fazer da seguinte forma. O seu pai tira a primeira cidadania e em seguida você tira através do seu pai. Aí é quase 100% de certeza que dá super certo, não precisa nem ter medo de tentar, pode fazer. No meu caso não dava porque infelizmente meu pai já faleceu há alguns anos atrás e eu tinha que fazer através do meu avô. Então, graças a Deus eu consegui, nesse período ali, foi aos 45 do segundo tempo, mas eu consegui. Porém, os valores eu acho que não mudam muito, porque são valores de certidão. Os documentos também não mudam muito, eu acho que agora tá até mais fácil, menos documento, porém tem essa questão da ligação efetiva. Se você é filho de português, pode entrar lá no fórum, que é quase 100% de certeza que você vai conseguir fazer tudo direitinho, tá? E acho que é até mais barato do que o meu processo de neto. Eu tô aqui com o meu planner e eu anotei direitinho o que foi que eu precisei, os documentos e quanto custou cada um. Cartório, gente, varia de cidade para cidade os valores, então certidão de nascimento, essas coisas, o cartório varia e aqui o de São Paulo é um dos mais caros. Portugal também tem uma lei com o Brasil alguns aninhos atrás que se chama apostilamento de raia. O que é apostilamento de raia? É tipo um carimbo, um documento que prova que um documento do Brasil saiu carimbado, como que eu posso dizer? É um documento válido, um documento original aqui do Brasil para ir para Portugal. Então qualquer documento que saia do Brasil hoje, para qualquer coisa que você for fazer em Portugal, precisa desse apostilamento de raia,
que você faz nos cartórios aqui do Brasil, e hoje em dia a grande maioria dos cartórios já fazem. Varia muito de preço, daqui de São Paulo é bem caro, o de Minas, se eu não me engano, é 30 e poucos reais, é uma diferença absurda de preço, mas aí você faz aí na sua cidade, tá bom? Vamos lá, o que eu precisei? Eu precisei da minha certidão de nascimento e da certidão do meu pai, porque meu pai era o filho do português. Apesar dele já ter falecido, eu precisava puxar a linha de sucessão ali, né? Então veio do meu avô pro meu pai e pra mim. A minha e a do meu pai eu retirei aqui no cartório que a gente nasceu. Por sorte a gente foi registrado no mesmo cartório. Não, a gente não nasceu no cartório, né? No cartório que a gente foi registrado. E por sorte eu e meu pai havemos sido registrados no mesmo cartório aqui em Santos. Então eu fui lá e peguei. No caso, você vai ter que perguntar pro seu pai ou pra alguém que convivia com seu pai, se seu pai já está falecido, onde foi que ele nasceu e pedir a certidão de nascimento dele. Não é uma certidão de nascimento simples, chama-se certidão de nascimento por cópia repográfica. E o que é isso? Quando a gente nasce, é registrado, eles registram tudo num livro e registram naquele papel que ele te entrega, né? Aquele livro fica no cartório pro resto da vida. O que eles vão fazer? Eles vão tirar uma cópia desse livro e vão escrever na certidão que aquilo dali é uma cópia do livro tal, da folha tal. Essa é a certidão por cópia repográfica. É essa que você precisa para conseguir tirar a cidadania em Portugal. Essa certidão custa um pouco mais caro do que a certidão comum. Aqui pra mim custou R$ 67,02 cada uma minha e a do meu pai. E aí eu tive que fazer o apostilamento de raia dessas duas, que foi o que eu expliquei pra vocês. E cada apostilamento aqui em São Paulo, Santos, custa R$ 107, bem caro. Esses são os preços do ano passado, tá? Não sei se já teve alteração esse ano. E aí custou R$ 107 cada apostilamento, uma minha e a do meu pai. Além disso, eu preciso de um requerimento. Esse requerimento é bem fácil, lá no fórum tem vários links. Você vai imprimir o requerimento, que está lá no site do consulado, se eu não me engano. Isso, o requerimento está no site do consulado de São Paulo, mas lá no fórum tem explicadinho. Você vai imprimir esse requerimento, vai preencher. É um requerimento bem bestinha de preencher, com seus dados pessoais, os dados da tua certidão. Você preenche e aí você leva num cartório e reconhece firma. Tá? Você baixa, imprime, preenche, reconhece firma. Se eu não me engano, eu paguei uns 15 reais pra reconhecer firma no cartório, tá? O que mais que você precisa? Cópia simples da certidão do seu avô, o português. Aí é o mais difícil de conseguir e aí talvez você precise de ajuda de um advogado. No meu caso, eu dei super sorte. Eu entrei no Facebook, comecei a procurar pessoas que tinham o mesmo sobrenome da minha família e tentando a esperança de encontrar alguém que pudesse me auxiliar a conseguir a certidão de nascimento do meu avô, que estava lá em Portugal. E eu, graças a Deus, encontrei um senhor muito simpático, que foi muito gente boa comigo. E eu comecei a conversar com ele, expliquei que eu tinha família, que eu queria certidão. E ele foi até o cartório lá de Portugal e conseguiu essa certidão pra mim e me mandou por e-mail. Então assim, ele foi maravilhoso comigo. Na verdade lá em Portugal eles chamam certidão de batismo, não é certidão de nascimento. E ele me mandou essa cópia por e-mail. Então assim, não paguei nada e recebi. E não precisa ser a original pra mandar pra lá. É só imprimir realmente essa cópia e mandar pra eles, tá? Além disso, precisa da averbação do casamento do português. O que é averbar o casamento do português? Meus avós casaram aqui no Brasil e alguém tinha que comunicar para Portugal que dois portugueses casaram em outro país. Eu não precisei fazer isso porque esse senhor que me mandou a certidão do meu avô já me enviou também esse averbamento. Já estava averbado o casamento dos meus avós em Portugal e eu não sei quem averbou, eu não sei se foi os meus próprios avós quando eram vivos, se foi o meu outro tio, se foi o meu pai quando era vivo, eu não sei. Mas já estava averbado, eu não precisei fazer isso. Se por acaso o casamento dos seus avós não tiverem averbado, você vai entrar em contato com uma conservatória, que pode ser Tondela, Lisboa ou qualquer outra, e aí você vai enviar pra lá alguns documentos que eles pedem. Eu não lembro, na verdade eu não sei quais são, porque eu não precisei fazer, mas não é nada complicado e aí você vai pagar a taxa, que eu acho que é de 150 euros. É rápido, eles vão averbar o casamento, vão comunicar pra você que o casamento tá averbado, e aí você pode dar continuidade na tua cidadania, tá? RG, cópia simples e autenticada do meu RG. Eu fiz uma cópia simples do RG, precisei autenticar e apostilar esse documento também. Então eu paguei R$ 5,82 eu paguei R$ 5,82 para autenticar e mais R$ 107 para apostilar o meu RG. Cópia autenticada do histórico escolar. Antigamente a única prova de ligação com Portugal era que eu sabia falar a língua deles, o português. Para nós brasileiros isso é comum, afinal, né, a gente aprende o português. Então você vai até a tua escola que você se formou no ensino médio,
pede o teu histórico escolar, não serve histórico de faculdade, tem que ser histórico de escola de ensino médio, porque lá tá a carga horária de português que você fez, tá? Da língua portuguesa que você fez. Então você pede um histórico normal, cópia simples do histórico, e aí você vai até um cartório e autentica isso, que eu paguei R$ 5,82. Manda para Portugal a cópia, tá? Não manda o original que a escola vai te dar não, que dali você guarda, porque provavelmente você vai precisar no futuro para qualquer outra coisa. Certidão de antecedente criminal. Eu fiz besteira, é muito simples. Vocês entram no site da Polícia Federal, tem que ser da Polícia Federal, digita seus dados, imprime e manda aquilo dali para Portugal. Eu fiz a besteira de ir até o posto da Polícia Federal aqui de Santos, pedi, o delegado assinou, eu fui, autentiquei e apostilhei isso. Ou seja, eu tive um gasto de R$ 112 com essas duas coisas, à toa, porque eu mandei e Portugal falou que não era aquilo e que queria a certidão da internet. Então eu tive esse gasto desnecessário. Não cometam esse erro. É muito simples, muito fácil. Entra no site da Polícia Federal, imprime, põe dentro do envelope e manda. Além disso, a gente precisa pagar um vale postal, que é a taxa da cidadania. A cidadania para neto, na época, custava €250. Agora eu acho que custa 175, porque mudou a lei e aí ela entra como a nacionalidade para filhos. É a mesma nacionalidade que filhos podem tirar. Mas custou €250, que pela cotação eu paguei mais ou menos R$ 980, a cotação do dia. Como que você faz esse vale postal? Você vai até o Correios da sua cidade, procure no correio maior que tiver aí, porque tem correio que não entende muito o que é isso, e fala que você quer fazer um vale postal para Portugal. Ela vai preencher os dados ali, vai perguntar quanto que é, você vai falar €250 ou o valor que é no momento que eu não sei qual que é. E aí ela vai converter, vai dizer quanto dá aqui no real, você paga em real, mas vai chegar lá em Portugal em euro, tá? Vai chegar a taxa que eles pediram lá. O que a gente recomenda é mandar sempre um pouquinho a mais de 250. Eu mandei acho que €253, porque dependendo da cotação, quando chegar lá no dia pode vir menos do que aquilo. Por exemplo, hoje o euro tá custando, sei lá, R$ 3. E quando chegar lá estiver custando R$3,50, vai ficar faltando dinheiro, entendeu? Então é sempre bom mandar um pouquinho a mais, mas quando vocês entrarem naquele fórum maravilhoso, vão te dar várias dicas e aí vocês vão entender isso também, tá? Bom, pagou o vale, tira uma cópia desse vale postal, coloca dentro do envelope, coloca todos esses documentos que eu falei pra vocês lá pro envelope, pega o endereço direitinho da conservatória que vai estar lá no fórum, escolhe a conservatória que você quiser. Eu fiz a minha por Tondela e foi tudo maravilhoso, foi tudo bem tranquilo. Um papel à parte, coloca o teu e-mail e o teu telefone, tá? Porque eles vão se comunicar com vocês por e-mail e não tem onde preencher isso. Preenche numa folha comum, eu peguei a minha, preenchi numa folha comum e coloquei dentro do envelope também o meu e-mail. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão enviar isso. Pode enviar via Correios e pode enviar via DHL. DHL é uma empresa de transportes. Eu recomendo enviar por DHL porque o Correios é demorado, o Correios some com o documento, não é confiável e vocês viram que é bem caro tudo isso aqui. Então corre o risco de vocês perderem todas as certidões, perder todo o dinheiro porque foi pelo correio. DHL é jato, gente, é incrível. Eles recolheram o meu documento num dia, o meu envelope, e 2 dias depois, se eu não me engano, já estava lá em Portugal. É muito bom. E eles vêm retirar na sua casa. Como que você faz? Você entra aí no Google, procura DHL, vai ter um telefone lá, você liga e agenda uma coleta. Você passa seu endereço, eles vêm, pegam, pode ser pago por dinheiro ou por cartão. Quando eu liguei lá, eu fiz uma cotação, que eles chamam, e eu não fechei na hora porque eu não estava com todos os documentos. E aí eu recebi um e-mail me oferecendo um desconto. Então era 287 e eles me ofereceram um desconto por 260. Então também fica aquela dica de sempre, né, gente? Liga, desliga e aí pede uma cotação, já liga uns dias antes, eles vão te oferecer um descontinho e você fecha com desconto, tá bom? O meu deu 260. É um serviço caro, né, gente? É R$260 para enviar um envelope, mas é um serviço 100% garantido, vai chegar lá, vai chegar tudo certinho. Eu ainda tive que pagar esse serviço 2 vezes, porque como eu falei pra vocês, eu mandei a certidão errada. Então eu mandei todo o pacote, e aí eles me mandaram um e-mail dizendo que a certidão estava errada. Eu tive que emitir uma certidão pelo site e mandar a DHL de novo. Então eu tive um prejuízo de R$373 nessa brincadeira aí, nesse erro meu. Mas vocês já estão instruídos aqui e não vão cometer esse erro, não é mesmo? Andressa, preciso mesmo de advogado? Talvez, se você não conseguir a certidão, se o teu caso for mais complicado, se tiver divórcio nesse meio de caminho de vô, de pai,
tem umas regras aí. O meu caso era super simples, o meu avô só casou com a minha avó, nunca teve outra esposa. O meu pai só casou com a minha mãe, também nunca teve outra esposa. Então era uma linha ali simples. A certidão de nascimento, o do meu pai foi o meu avô que registrou ele, e a minha foi o meu pai que me registrou, isso é importante também. Então tava tudo certinho na linha, mas se foi tua mãe que te registrou, se foi qualquer outra pessoa que te registrou, tem umas regras aí, e aí provavelmente pode ser que vocês precisem sim da ajuda de um advogado, tá? Mas o meu conselho é, entra nesse fórum, tenta fazer tudo sozinho, pede ajuda, pesquisa, se você não tem dinheiro para pagar um advogado, tá? Se você tem, acha mais confiável, tem um grupo no Facebook que se chama Portugal Cidadania Portuguesa, e tem um advogado lá que todo mundo fala super bem, então eu acho que é a solução se você tiver medo de fazer sozinho ou se realmente o teu caso estiver mais complicado. O vídeo foi mais mesmo para instruir vocês sobre esse fórum e dizer que é possível sim fazer sozinho, tá? Mas realmente as regras mudaram e não dá pra seguir à risca mais o que eu fiz. A cidadania portuguesa te dá direito a morar em qualquer lugar da Europa, é uma cidadania europeia, então você pode morar em qualquer país da Europa. E depois disso eu preciso tirar o cartão cidadão e o passaporte. A minha certidão de nascimento ainda não chegou por correio, porque a minha cidadania ficou pronta no dia 9 de janeiro, então demora um pouco para chegar aqui. Mas quando chegar eu já posso tirar meu cartão cidadão e meu passaporte, que custa eu acho que 400 e poucos reais, e aí tem que ser feito pelo consulado de São Paulo ou pelo consulado aí da tua cidade. O total de gasto da minha cidadania foi R$ 1.722 sem o meu erro. Com o erro eu tive 300 e poucos reais a mais de gasto. E é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida e se eu puder ajudar, pode comentar aí embaixo, tá? Não sigam aqui os meus documentos e o que eu fiz, porque mudou. Sigam o que tá lá no fórum, por favor. Aqui só foi uma dica, um conselho mesmo de onde conseguir fazer, tá? Então se você tem aí avô, avó, pai e mãe, que nasceu em Portugal, corre atrás aí, que eu acho que vale muito a pena se a tua intenção é morar, estudar, viver em Portugal ou qualquer lugar da Europa, tá bom? É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar. Manda aí se é família portuguesa no grupo do WhatsApp da família, dos amigos, pra mostrar que todo mundo pode ser cidadão europeu ou não, mas dá pra tentar. É isso, gente. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau!